Bom dia, estudiosos da nossa gramática. Vamos, dentro da nossa neopedagogia, hoje ver o pronome relativo, um capítulo muito importante. Bem, nós já vimos a pronominação, renominação, a preposição, e com isso fica fácil dominar e entender bem a função do pronome relativo. É o introdutor da oração adnominal. E o antecedente sempre é um nome. Vocês vão ver tudo isto nos exemplos. Claro, primeiramente vamos perceber que a oração introduzida por pronome relativo, aquela que é começada com pronome relativo, realmente determina o nome que o precede. Lembre-se do lema da neopedagogia, levar a perceber. Aqui estão os exemplos. Aqui está o medicamento. Que medicamento? Aqui está o medicamento que você me pediu, o qual você me pediu. Está aqui o pronome relativo e esta oração adnominal, oração adjetiva, que começa com o nome relativo, realmente identifica, determina o nome precedente, medicamento. E aqui então o texto diz: perceba como a oração que você me pediu realmente determina, identifica o nome precedente. O mesmo acontece com todas as orações adnominais, adjetivas, introduzidas por qualquer pronome relativo. Assim, o pronome relativo sempre encabeça uma nova oração. Ela se coloca após um nome ou pronome, para poder determiná-lo. Esse nome ou pronome sempre pertence a outra oração. O pronome relativo o retoma e o representa na nova oração que também requisita a sua presença. Observe todos esses fatos em mais exemplos. Aconteceu o fato importante. Que fato importante? Aconteceu o fato importante que provocou a falência. Determinou qual fato importante? Esta foi a grande ajuda. Que ajuda? Esta foi a grande ajuda de que eu precisava, da qual eu precisava. Determinou qual ajuda. João visitou a caverna. Qual caverna? João visitou a caverna dentro da qual havia a dita jiboia. Determinou qual caverna? Iniciando com o pronome relativo, preposicionado, é evidente, dentro da qual. Mas muitas vezes, o nome a ser determinado pela oração adnominal, iniciada com pronome relativo, se encontra no meio da oração. E aí nós vamos ter que partir em duas partes aquela oração principal. Vamos ver. A pessoa era um sócio do clube. Qual pessoa? Observem que esta palavra pessoa não está no fim da oração principal. Então nós tivemos que abrir esta oração principal. A pessoa era um sócio do clube. Abrimos para encaixar a oração adnominal no meio, para poder determinar pessoa. Porque a oração adjetiva, a oração adnominal, que começa com o pronome relativo, deve vir logo depois do nome a ser determinado. E assim começa a oração adnominal que determina esse nome precedente. Temos que abrir a oração principal para nos aproximar desta palavra. O táxi era amarelo. Que táxi? O táxi dentro do qual esqueci meu celular. Tivemos que partir a oração principal, o táxi era amarelo, para poder aproximar esta oração adnominal, a oração adjetiva, iniciada com pronome relativo e preposição, aproximar do nome a ser determinado. Tivemos que bipartir e agora sim, o táxi dentro do qual esqueci meu celular era amarelo. Determinei qual táxi. O prédio velho era acessível. Que prédio velho? O prédio velho que comprei era acessível. Então determinei qual prédio. A operadora que contrataste não era esta. A que contrataste não era esta. Vejam bem aqui
a oração adnominal pode vir depois de um pronome. Este a significa aquela que contrataste não era esta. Então, a oração adjetiva, a oração adnominal, que começa com pronome relativo, pode vir depois de um pronome que é representante do nome, para poder determiná-lo. Fatos importantes a serem percebidos. A, B e vamos ter o C também. A ordem direta. A oração adnominal sempre vem no lado direito do nome a ser determinado e a seta vem da direita para a esquerda. O pronome relativo, que introduz a oração adnominal, se não for sujeito, sempre será determinante de uma palavra postada no seu lado direito, formando a ordem indireta. Então a seta viria, claro, se for sujeito, parte do verbo e cai em cima do pronome relativo. E se for outro termo, ele vai ter a seta que ruma da esquerda para a direita. Isso se poderia ver nos exemplos. A preposição que antecede o pronome relativo liga-se a uma palavra do lado direito. É uma palavra do lado direito que rege a preposição que está diante do pronome relativo. Isso vocês podem voltar e ver nos exemplos, que é isso mesmo que acontece. Perceba esses acontecimentos nos textos a seguir. Vamos também mostrar em outras frases. Aqui, olhe, quando é sujeito, esse aqui é sujeito, então a ordem direta, a seta vem da direita para a esquerda. A oração adnominal aqui sempre terá a ordem direta. A seta sempre parte da direita para a esquerda. Ela determina um nome antecedente. Agora o pronome relativo, a pedra sob a qual a aranha se escondeu é esta. Sob a qual. Olha o pronome relativo sempre determinando um verbo, aqui é advérbio, é advérbio de lugar, né? Vai determinar um verbo que está no lado direito, formando a ordem indireta. Mas a oração adnominal, a oração adjetiva, assim determina sempre o nome que vem antes dessa oração. Então temos a ordem direta aqui e a ordem indireta. Aqui as duas ordens diretas. Indique-me uma pessoa em quem eu possa confiar. Olhem aqui, confiar em. Quem é que rege essa preposição? É uma palavra do lado direito, confiar em, né? E olhem a oração adnominal que começa com o pronome relativo, preposicionado ou não, aqui é preposicionado, ordem direta, determina um nome que vem antes. A gripe suína que devemos enfrentar é curável. Olhem aqui, este que é complemento de uma palavra que está no lado direito. Mas aqui temos o determinante oração adnominal, a oração adjetiva, que determina um nome que vem antes da oração adjetiva. O caminho por que passaram não era tão estreito. Olhem a oração principal. O caminho não era tão estreito. Por que passaram? Advérbio de lugar, feito por pronome relativo. Ele é 4, aqui é evidente. Então, mas a oração adnominal determina um nome que vem antes.